Olá, seja bem-vindo ao Estúdio Rural. Hoje o nosso assunto é o perfil do pecuarista mato-grossense na era digital. Vamos destrinchar aqui uma pesquisa realizada pelo Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária, apresentada recentemente ao público. E sobre esse assunto, sobre esse tema, quem está conosco aqui vai falar com a gente sobre esse trabalho realizado é o Cleiton Gauer, que é superintendente do IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. Seja bem-vindo, Cleiton, tudo bem? Muito obrigado, Patrone. Obrigado, é um prazer estar aqui, a gente conversar, principalmente apresentando esse trabalho, que foi um trabalho de praticamente 6 meses de execução. A gente começou lá no ano, meados do ano passado, entre setembro e outubro, no levantamento, que culminou nesses resultados que a gente divulgou agora. Antes da gente detalhar o estudo, me apresente aqui por que é importante esse estudo, né? O que ele vai trazer, o que ele traz de informações e para que elas podem ser utilizadas. Perfeito. Acho que o primeiro objetivo do estudo é entender qual é o perfil do produtor. Realmente coletar as informações para a gente trazer esse traço de como está a pecuária de corte e o comportamento dos produtores nesse momento, principalmente que a gente está vendo a pecuária em uma aceleração de tecnologia, de usos, modificações, uma pressão que ela vem acontecendo da agricultura por áreas de pastagem para conversão em agricultura, e automaticamente eu forço a pecuária a ser mais produtiva, mais tecnológica, mais eficiente. Então, como que o produtor está se comportando nesse período para realmente traçar e às vezes até auxiliar em algumas tomadas de decisão de políticas públicas, de ações do próprio setor, das federações, associações, para realmente conseguir coordenar o produtor nesse momento, que é um momento bastante conturbado no sentido de mudanças, né? Não é um sentido pejorativo nem ruim, mas é realmente porque está tudo acontecendo e acontecendo muito rápido, principalmente na pecuária, que a gente já viu acontecer na agricultura no passado. O estudo é um estudo amplo, né? Você vai detalhá-lo aqui, mas ele abordou aqui o perfil da propriedade, conectividade da propriedade, o uso de tecnologias, tecnificação da pecuária e o perfil propriamente do pecuarista na era digital, ou seja, é um estudo realmente abrangente que mostra vários pontos de observação aí. Exato. Normalmente esses projetos que a gente começa traçando o perfil são para entender o contexto geral. Depois, quando a gente vai e identifica alguma característica, alguma ação, alguma coisa mais prioritária, que ele acaba aprofundando, às vezes, estudos secundários ou uma análise secundária, realmente para atender mais em loco, para realmente focar em alguma ação, um ponto específico. Então, agora é realmente para tentar captar o máximo de informação possível, detalhar esse perfil e realmente caracterizar, digamos assim, as segundas etapas, segundas ações que vão vir a partir disso. Perfeito. Como é que foi feito o estudo na prática, então? Então, o estudo na prática ele foi feito com pecuaristas do estado de Mato Grosso. Nosso foco foi no estado de Mato Grosso, das 7 macro-regiões. Então, eles abrangeram principalmente do que a gente tem lá do Censo Agropecuário 2017, tentando captar uma amostra relevante e representativa do estado. Então, o objetivo foi coletar 385 produtores pecuaristas. A gente conseguiu coletar 409 respostas do estado distribuídas dentro das macro-regiões que a gente tem, com a participação, até depois convido o pessoal a olhar com mais profundidade, mas captando a participação de cada região, que nós temos regiões mais representativas na pecuária do que outras, que precisam ser mais representadas durante a amostra. E só para trazer, a gente conseguiu coletar 93 municípios no total, são 141, realmente já traz uma perspectiva bastante grande, e dentro de um perfil de uma amostra de rebanho bovino, a gente está falando de mais de 350 mil animais, representando praticamente mais de 1% do rebanho total do estado, dentro dessa amostra que a gente conversou. Ou seja, realmente é um diagnóstico que retrata a realidade, né? Sem dúvida, sim. Até porque esses estudos precisam ser representativos e representar estatisticamente a amostra total do estado, porque senão a gente acaba deixando e sendo às vezes enviesado, ter uma resposta que não é a realidade, o que não represente o setor, e embasar uma decisão, uma coisa, uma informação equivocada, fica bastante sensível. Então a gente toma bastante cuidado com relação a isso. Beleza, Cleiton, vamos lá, vamos começar a entender então qual é o perfil desse pecuarista mato-grossense, né? Começando, acho que o princípio tem que ser de fato quem é esse produtor, né? O perfil da faixa etária desse produtor, que eu sei que é muito importante, né? Para que você realmente entenda o cenário da atividade. Sem dúvida, isso é principalmente para entender como é que está, às vezes,
a gente até frisa e olha, comparando com alguns nossos principais competidores, Estados Unidos, que tem um perfil de produtor mais velho, que não tem uma dificuldade de colocar a sucessão familiar para tocar a propriedade, que é uma preocupação que nós temos aqui, também com relação a todo o setor agrícola, de um modo geral. Mas o que nos chamou a atenção, realmente, se a gente for olhar ali, a maior faixa está de 46 a 65 anos, então é a maior faixa representativa dos produtores do estado de Mato Grosso. A gente está falando em torno aí, sendo bastante raso, mas em torno de 50% aproximadamente. Mas o que nos dá um alento é que a gente tem uma participação, principalmente de 25 a 35 anos também, bastante representativa, de 18% dos produtores que representaram essa amostra. Então, o que mostra também, apesar de nós termos uma fatia que não é considerada tão velha, assim, de tão idade, mas que já vem trazendo uma sucessão já próxima e um perfil mais jovem para a atividade. E quando a gente fala principalmente de tecnologia, essa fatia é importante para trazer essas inovações, trazer o que acontece lá fora, outras propriedades, realmente trazer e colocar isso em prática dentro da atividade da família. Ou seja, um perfil significativo, né, de jovens aí que realmente estão tocando o negócio. Como você disse, tem uma associação direta com a incorporação de tecnologia de fato. Sem dúvida, isso é importante analisar porque realmente, que nem comentou, tende a começar por esse perfil mais jovem, né? Normalmente a tecnologia não vem direto ou pelos perfis mais de idade. Então, esse jovem normalmente já tem um estudo mais avançado, ele já foi para fora, ele teve outras experiências, e isso, quando ele volta à propriedade, ele acaba carregando tudo junto com ele. Você falou em estudo, né? Isso também aparece no diagnóstico, né? Exato. Então, a gente está falando, a gente analisou, né, os perfis olhando o grau de escolaridade. Se a gente falar, em suma maioria, a maior parte dos produtores tem de ensino médio para cima, mas com uma grande participação de ensino superior e até mesmo pós-graduação aqui no estado, o que chama atenção também, principalmente com relação adesão, organização da propriedade, estruturação, porque realmente isso traz um peso maior, como não que isso seja diretamente ligado, mas que tem uma correlação importante, que é com a gestão do negócio. Então, quanto mais estudo, mais tecnificado, mais propenso a realmente trabalhar isso como negócio dentro da atividade, acaba sendo importante. Bom, então a gente já entendeu aqui que o pecuarista é um pecuarista que tem essa característica da juventude estar num número expressivo aí, assumindo os negócios, o que é importante para a incorporação de tecnologia, e é um perfil de um ensino superior aí, perfil elevado de ensino superior, ou seja, está realmente informado, tem um conhecimento mais amplo. Estrutura da propriedade, né? Como é que está essa realidade hoje? E retrata muito bem o que a gente vê em outros, até no próprio Sense, na participação de outros levantamentos que a gente tem aqui, que é o perfil de propriedade pequeno. Então, até a maior parte, praticamente 60%, está em propriedades até 500 hectares. E quando a gente fala em rebanho, a gente está falando de rebanho sempre menor que 1.000 cabeças dentro dessas propriedades. Então, a gente está falando aí de menor que 150 animais, a gente está falando de 26%. E quando vai de 151 a 1.000, a gente está falando de 52% representando. Então, realmente, a pecuária ela é mais distribuída, quando a gente está falando também do próprio tamanho da população, a gente está falando de praticamente 140 mil pecuaristas no estado de Mato Grosso. Então, é uma fatia bem grande, bastante distribuída, e essa divisão de pequenas propriedades acaba sendo bastante representativa. Perfeito. Como é que está a tecnificação dessas propriedades, dessa atividade? Certo. Então, quando a gente está olhando principalmente o sistema produtivo, a gente tem uma divisão bastante equalitária, assim, mas a maior parte que a gente tem, se for olhar dentro dos sistemas, a menor participação fica com engorda, 14%, e a maior participação com recria e engorda, que acaba fazendo essas duas atividades. Então, o produtor, realmente essa parte só de engorda é um pouco mais difícil, principalmente nesses momentos que a gente tem um preço de reposição mais caro. Então, normalmente o perfil do produtor acaba comprando animais mais baratos para fazer recria e engorda na atividade, até por isso que representa uma fatia maior. Mas se a gente for olhar aí dentro do ciclo completo e cria, a gente está falando de 28% e 22% do estado. Então, tem uma divisão, se a gente for olhar em linhas gerais, bastante distribuída, não tem uma concentração em uma atividade única de sistema produtivo. Um outro ponto que traz o estudo é, de fato, a estruturação dessa propriedade, né? Sim. A gente está falando de curral, né? Queria que você trouxesse o que foi observado aí, que chama a atenção. Então, acho que desse principal ponto a gente já tentou levantar todas as estruturas básicas da propriedade, então de curral, formação de pastagens, corredores, piqueteamento. Então,
a maior parte das propriedades aparece e constam com esse tipo de estrutura, que são estruturas básicas para o desenvolvimento. Só que o que chama atenção é que algumas propriedades não têm. E quando a gente olha principalmente, acho que o fator que quando a gente vai falar de tecnificação e tecnologia, que a gente vai monitoramento e acompanhamento às vezes mais em loco, até mesmo por animal, rendimento, que é a balança, que a gente está falando de 40% das propriedades que não tem balança. Então isso acaba sendo, apesar de nós termos 60% que tem esse tipo de estrutura dentro da propriedade, 40% não tem, que é um peso bastante significativo e começam a colocar, não dificuldades, mas principalmente entraves, quando a gente está falando de algumas tecnologias, principalmente para monitoramento, que naquela dádiva da gestão é o que não se mede, não se gerencia. Então realmente o produtor precisa caminhar e precisa evoluir, são investimentos que vão ser necessários, principalmente para acompanhar e monitorar o rebanho. Perfeito. Vamos fazer uma breve pausa aqui, Cleiton. Daqui a pouco a gente volta para falar justamente sobre o uso de tecnologias, né? E quando a gente fala em tecnologias é um conceito muito amplo, especialmente na pecuária, né? São várias frentes de tecnologia que podem ser utilizadas e a gente vai entender como está esse perfil aqui em Mato Grosso. Continue conosco, o Estúdio Rural já está de volta. Estamos de volta, este é o Estúdio Rural, direto aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá. O nosso convidado hoje é o Cleiton Gauer, superintendente do IMEA, que está falando aqui com a gente sobre o diagnóstico, né, o perfil do pecuarista mato-grossense na era digital, um estudo realizado pelo IMEA, divulgado recentemente. E, Cleiton, você terminou o primeiro bloco falando sobre o uso de tecnologias, né? Eu até brinquei dizendo que o conceito é muito amplo quando a gente fala em tecnologia, para a pecuária especificamente, né? Porque desde uma inseminação artificial já pode, de fato, ser considerada uma medida tecnológica aí que está sendo incorporada. O que vocês observaram quanto a isso? Principalmente a gente focou em alguns pontos, olhando para quesitos de reprodução, identificação dos animais, como que ele está aplicando isso. Então, dentro da identificação dos animais, uma das coisas que chamaram a atenção, a maior parte utiliza brinco, que é natural, realmente o perfil, o setor utiliza muito, 76%. 6% já utilizam sistema de identificação eletrônico, os chips RFIDs, para realmente facilitar o manejo, mas o ponto que também chama atenção, 18% não utiliza nada ainda. Então também é uma dificuldade, principalmente, de novo, voltando ao que a gente falou, gerenciar tudo isso, identificar os animais, pode ser realmente um desafio dessas tecnologias que vêm surgindo e que necessitam desse tipo de estrutura. E aí quando a gente olha principalmente do sistema de reprodução, né, a maior parte utiliza ainda a monta natural, então é a maior parte do estado, a gente está falando de 67%. A gente tem dividindo em duas, né? Apesar de ser a mesma estratégia, mesma tecnologia no sentido de inseminação artificial, mas tem a inseminação artificial assim, nua e crua, e tem a IATF, que é em tempo fixo, mas também que participam ali 18% e 14% desses animais. Então, o que vem crescendo no estado, realmente tem sido feito, mas ainda assim pode ganhar um espaço, tem uma possibilidade, principalmente na questão de melhoramento genético, na velocidade, ganhos disso, que principalmente para acelerar esse processo tem uma oportunidade. Vocês destacam aqui, estou com o estudo aberto aqui, como o pecuarista observou o resultado dessas tecnologias, falando aqui sobre IATF, inseminação artificial. Exato, a gente elencou ali e deixou uma resposta aberta para ele tentar trazer a visão dele, principalmente sobre esses manejos, essas tecnologias na reprodução e o que ele enxerga com relação ao resultado obtido, né? Então, a maior parte deles responde que é uma característica de uniformidade do rebanho, então que é importante, principalmente padrão de carcaça, realmente melhora dos pesos. O peso na desmama também foi outro ponto importante vislumbrado por eles, e a questão de melhoria da reprodução, as matrizes de reprodução, principalmente o ganho de tempo que esses animais acabam ficando na propriedade. Mas um ponto também que chama atenção é que a maior parte não, se a gente for olhar dos 35% em relação à uniformidade de rebanho, 32% não observam resultado nenhum. Tá? Que também pode ser relacionado principalmente pela falta de gerenciamento, pela falta, às vezes, de utilização de touros com progenie definida, ou investimentos de genética para realmente conseguir observar e trazer isso realmente em resultado. Perfeito. Falando em área no digital, né, na época, na era digital, a gente fala em conectividade primeiramente, né? Sim. E aí a gente sabe que Mato Grosso tem um grande desafio, né? É um estado de dimensões aí gigantescas, né? E obviamente a realidade da conectividade não é igual para todo mundo.
Exato. A gente até já trouxe isso, já é amplamente debatido. No material que a gente fez sobre agricultura, a gente já identificou isso. E aqui não é diferente. Então, o estado é muito grande e apenas 71% dos produtores realmente têm conectividade, acesso à internet. O detalhe é aonde que está esse acesso. Então, principalmente quando a gente está olhando tecnologias que às vezes vão de monitoramento, acompanhamento dentro dos piquetes, monitoramento em loco, a gente acaba vendo que isso ainda está muito longe do que a gente precisa desenvolver com relação à conectividade. Então, desse 71%, a maior parte ainda está apenas na sede. A maior fração ainda tem uma pequena fatia que tem dentro, vamos lá, de menos da metade da área, um pouco mais falando na propriedade toda de 9%, mas mesmo assim a gente está falando de 79% na sede e 11% em menos da metade da área. Então, ainda assim, quando a gente olha as dificuldades, principalmente dessas tecnologias que vão necessitar conectividade, e não fala somente de sinal de celular, estou falando de dados, realmente transmissão de dados, que é um ponto e um gargalo que a gente enfrenta aqui no estado de Mato Grosso, porque a gente fala de um estado extremamente grande, são 90 milhões de hectares, e quando a gente fala de pecuária que está amplamente distribuída, está nas regiões mais isoladas, principalmente. E como ele tem acesso a essa conexão, também chama atenção, né? A maior Exato. parte, grande maioria, via rádio, né? Exato. Isso é uma outra característica, realmente, pela facilidade, às vezes até da implementação, baixo custo, estrutura que se desenvolveu lá no passado, ela ainda persiste, vem caminhando aqui no estado, realmente com a maior fonte de acesso, ou fonte de conexão, realmente, de internet. O produtor que vocês ouviram na pecuarista, ele entende que essa utilização, que a internet, a conectividade é importante para auxiliá-lo em que áreas, principalmente? Quando a gente olha principalmente na questão, o produtor já enxerga essa possibilidade, então ele já tem realmente esses que fazem a utilização e tem esse acesso à internet, principalmente com relação à manutenção dos funcionários, que é um ponto importante hoje, principalmente a gente está falando de fazendas que ficam distantes dos centros urbanos, então ficar com essa mão de obra que tem sido um desafio de manter esse cara na propriedade, realmente tem visto esses benefícios, até porque às vezes, até por comentários que a gente ouve, se não tiver internet, o funcionário nem vem. Então, eu realmente observo esse benefício. Na questão de gerenciamento e comunicação com os funcionários também é outro ponto importante. Comercialização de insumos e comercialização de bois também é outro benefício visto. Até porque isso acaba facilitando a comunicação e facilitando o acesso no mundo lá fora, né? Principalmente do comprador, do vendedor, que ele tem que trabalhar essa relação comercial. Perfeito. E aí quando a gente vem para justamente esse uso das tecnologias com foco no digital, a gente percebe que o número mostrou que a maior parte está aqui no celular, né? Visto também essa dificuldade de conectividade no restante da propriedade, né? Sem dúvida, e pela facilidade de acesso, né? Então, realmente, às vezes, a gente vê que o pecuarista, na maior parte das vezes, as pessoas utilizam o computador, a gente está falando de 39% dos produtores que utilizam computadores, mas mesmo assim 70%, a maior parte deles utilizam o smartphone como a ferramenta principal. Então, por mais que ele utilize outras ferramentas, o celular na palma da mão dele é a maior ferramenta de trabalho dele hoje em dia, para se comunicar via WhatsApp, para negociar insumos, conversar com os colaboradores da fazenda dele, gerenciar pelos aplicativos, monitorar clima, qual trabalho, o que está acontecendo na atividade. Realmente isso acabou, até pela facilidade que a gente tem, de suma importância. Um dos pontos aqui você destacou, vou só reforçar, né, que quando vocês perguntaram por que o pecuarista quer inovar, uma grande maioria aqui está falando sobre, de fato, melhoria na gestão da propriedade, né, algo que você vem comentando aqui. Exato. Né, que é o que vai fazer, de fato, diferença ali nos resultados. Sem dúvida, que é o principal, né? Então, o produtor, até na transição que ele tem, realmente, das gerações, das etapas, das fases, que realmente que a gente vê, né? É uma pressão, principalmente da agricultura por essas áreas de pastagem, então, principalmente pela rentabilidade. Então, se ele arrendar propriedades deles, ele recebe mais recurso do que se ele fosse ficar na própria atividade. Então, isso tem pressionado os produtores que ficaram a se tornarem mais produtivos, tornarem-se mais rentáveis, e o único passo para isso é gerenciar e monitorar isso mais de perto. Então, literalmente, aquela questão do olho do dono que engorda o boi acaba sendo mais realmente in loco, porque o produtor precisa estar mais por dentro, às vezes monitorando animal por animal, lote por lote, acompanhando isso de perto, e esse é o desafio que o produtor se coloca a fazer, realmente enxerga a tecnologia
pode auxiliar ele nesse processo. Tem um outro ponto que eu acho muito interessante do estudo, e aí mostra de fato, né, que apesar da pecuária ter se tornado mais jovem, ou estar se tornando mais jovem pelos dados que vocês coletaram, aquela característica conservadora ainda se mantém quando a Sim. gente fala em incorporação da tecnologia digital, né? E eu queria que você explicasse isso, né? Que a grande maioria não se posiciona como early adapter, né? Ou seja, o primeiro a se adaptar àquela Exato. tecnologia. O que significa isso na prática? Isso ainda persiste, né? Isso é um diferente do agricultor, que normalmente é um cara que testa a tecnologia, ele separa um talhão, ele mede, realmente quer enxergar aquele benefício em loco. Então o pecuarista é um perfil ainda que carrega um pouco desse conservadorismo, principalmente de aversão ao risco, porque a atividade no passado também foi muito importante para ajudar a passar por momentos difíceis, a gente não está julgando ele, porque realmente a gente entende o que levou ele a fazer isso e o que trouxe os benefícios até para ele se manter até hoje. Mas realmente quando a gente está falando de tecnologia, é porque principalmente ele precisa ver isso na prática e espera que o vizinho adote, que alguns adotem, que a maior parte às vezes de que todo o setor adote para ele aí sim adotar uma nova tecnologia. E quando a gente fala de velocidade, e principalmente nesse quesito que a gente tocou, que a agricultura vem pressionando cada vez mais rápido, isso acaba sendo um desafio, principalmente para o pecuarista, porque ele precisa se adaptar e ele vai até, às vezes, ter que mudar um pouquinho de estratégia, porque vai precisar adotar isso mais rápido. A gente tem alguns segundinhos aqui, eu queria que só um contraponto. Apesar dessa característica, muitos já utilizam o celular para comercialização, para comunicação. Sem dúvida. Isso, e até uma das coisas que reforçaram, e até fazendo uma alusão que a gente faz pré-pandemia e pós-pandemia, o WhatsApp ficou a ferramenta de comunicação, de velocidade, de negociação, que veio para ficar dentro do setor. Então, o produtor já utiliza e o smartphone como estrutura, e até mesmo por desenvolvimento de aplicativos, realmente tem que trazer essa ferramenta e trazer aplicativos para celular, porque o produtor utiliza isso no seu dia a dia e é de extrema importância. Maravilha. Cleiton, obrigado pela sua participação. Imagina. Aqui o estudo completo está lá no site do IMEA, é só fazer o download lá e realmente observar todas as informações. O Cleiton mencionou os principais aqui, mas tem muita coisa lá. Obrigado mais uma vez. O Estúdio Rural fica por aqui. Até a próxima semana.